Sim. Antes, eu queria só fazer um parênteses aqui, me vem à memória, e aqui é o Espírito Santo nos ministrando, né? Que na verdade, ao longo dos séculos, fruto dessa deturpação da igreja, né? Nós temos como consequência uma sociedade nos dias de hoje, mais do que nunca, totalmente dominada pelo pecado, por distorções, né? E eu tenho a convicção de que se a igreja tivesse seguido o padrão bíblico desde o princípio até os dias de hoje, com certeza nós teríamos uma realidade completamente diferente, até mesmo a nível de sociedade, a nível de família, né? E principalmente no âmbito espiritual. E com relação à pergunta que o irmão fez, como já citei anteriormente, em alguns momentos nós nos deparávamos com situações, com posições, com atitudes, com pensamentos vinda de irmãos que não condiziam com aquilo que se ensinava, se lia na Bíblia, mas a gente acabava sufocando isso ou ficando calado. Mas houveram dois fatos em dois determinados momentos distintos, fatos relevantes, marcantes, né, que nos levaram a nos posicionar e a buscar realmente a prática da verdade, né? E Deus percebeu, sentiu esse anseio do nosso coração e com muita oração, com muito fervor, com muito desejo nós começamos a buscar, e Deus, movido pela sua fidelidade, sua misericórdia, Ele nos levou a conhecermos os irmãos que já vinham com uma caminhada praticando a igreja nas casas. E em decorrência do conhecimento da igreja nas casas, também muitas verdades não praticadas vieram à tona, né? Como a própria estrutura que nós chamamos hoje de igreja, como denominação, uma placa, um templo, uma estrutura administrativa, recursos financeiros gigantescos, né? Isso tudo, numa análise criteriosa a partir da palavra, também não fecha, também não condiz. Você sabe que tu citou essa questão das denominações, e hoje, de fato, assim, há uma infinidade, né? Há centenas delas, né? E isso foi uma coisa que foi bastante importante para mim, porque eu participava de uma denominação também, e de repente eu olhei para a palavra de Deus e eu li a passagem onde Jesus diz assim, que um reino dividido não pode subsistir, ele não pode se manter, ele não pode se sustentar. E aí eu parava e eu ficava com aquela interrogação na minha cabeça, sabe? Eu via entre as denominações, entre as suas lideranças, sabe, um desprezo por essa questão da unidade, de realmente se abraçarem, de serem um só no Senhor, um só corpo, realmente, né? Eles acreditam em Cristo, acreditam que Ele é o caminho, acreditam que Ele é a verdade, acreditam que Ele é a vida, né? Chamam-se por cristãos, por filhos de Deus, mas não conseguem se abraçar, não conseguem se unir, pelo contrário, né? Muitos são incentivados, olha, você não visite a outra lá, você pertence a essa igreja aqui, você é daqui, né? Não faça contato, porque senão vai, né, a tua mente vai começar a ser confundida e tal. E isso foi um ponto importante, que eu parei e vi assim, poxa, tem alguma coisa errada. Então, de fato, se o reino de Deus não é um reino dividido, o que nós temos visto não é reino de Deus. Exato. Nós podemos, sim, e acredito que muitos estão ali, né, praticando da forma que estão o seu cristianismo, porque estão recebendo o ensino distorcido, né? Estão recebendo algo além da doutrina de Cristo. Viu, irmão? E outro detalhe interessante também é que dentro dessa atual sistemática de igreja, né, muitas levantam a bandeira das suas próprias verdades, porque a verdade está na minha igreja, né? E isso é um equívoco muito grande e muito perigoso. E um outro detalhe interessante é que quando a gente toma conhecimento do que é a verdadeira igreja a partir dos preceitos bíblicos, sai de foco, sai de cena a denominação, a placa e o líder carnal.
e nós passamos a ter um líder espiritual que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E é Ele que nós temos que buscar, a Ele que nós temos que seguir, a Ele que nós temos que obedecer. E aí sim nós conseguiremos gerar essa unidade na igreja. Porque enquanto nós estivermos sob a influência de placas, denominações e homens, realmente vai prevalecer a divisão. Com certeza. Então é onde que a gente começa a, sabe, esses pontos sendo levantados e sendo questionados, e essa questão de você questionar alguma coisa, aí que eu coloquei aquela questão da doutrina do medo, porque quem hoje ousa questionar, né? Quem realmente ousa questionar o seu líder? Né? Não, porque ele é o homem de Deus, ele é a pessoa instruída, né? Ele recebe a revelação de Deus. Né? O que realmente há uma discordância bastante grande na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus nos chama de igreja por sermos muitos irmãos, muitos membros unidos, né? Fazendo parte, formando este corpo, da qual Cristo é o cabeça. E ele flui os seus dons através de todos os membros, individualmente, cada um, de uma forma específica, né? Diferente, para que quando eles possam ter a liberdade de fluir dos seus dons, que não são seus, mas são de Cristo, toda a igreja é edificada. Né? E o problema de quando se centraliza num só homem, onde ele realmente é a última palavra, não se levanta, sabe, não se pensa em questionar nada do que ele vem a falar. Então é uma doutrina de medo. Você questiona, você é tido como um rebelde. Né? Ou você se sujeita ao que de fato tudo ele está colocando, o todo dele, ou você é tido como um rebelde e no final é excluído, né? E ou você sai, né? Ou você se submete ao que está sendo ensinado ali. E este é um ponto que nós não podemos aceitar, porque nós devemos nos submeter a Cristo. Exato. Né? É interessante também ressaltar aqui que o nosso propósito com esse nosso diálogo, com esse nosso vídeo, nós despertarmos os irmãos que estão inseridos nessas denominações, nessas igrejas, né, para pararem e checarem e verificarem a verdade. Né? A nossa fala aqui não é propriamente em tom condenatório, né? Mas nós estamos aqui querendo, desejosos, né? De promover um alerta muito importante junto ao povo de Deus. Né? Verdade. Que caminha desejando o certo, mas de forma errada. Né? Exatamente isso. Então, e a palavra de Deus diz assim, que nós devemos, mandamento, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então é importante que você, ao ouvir este vídeo e todos os demais vídeos, né, que vão estar sendo disponibilizados no site, na internet, que você não olhe como, sabe, olhando para pessoas que estão se achando donas dessa verdade. Sabe, nós estamos nos esforçando para te amar em Cristo. Porque qual é a melhor forma de eu demonstrar que eu te amo? É falar a verdade para você. Na verdade pela qual não simplesmente eu sustento porque ouvi alguém falar, ouvi alguém ensinar, não, mas porque eu ouvi Jesus falar. É o que está na palavra dele, é como ele exatamente falou. Então nós não podemos tratar com nenhum nível de desmerecimento da parte de Cristo aquilo que ele mesmo colocou como verdade. Então, para mim, eu vou abraçar essa verdade e eu vou, se preciso for, morrer por essa verdade. Então, é isso que é importante. Cristianismo, né, fazer parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra, é algo que não é simplesmente uma decisão simples de levantar a tua mão lá na frente e fazer uma oração e pronto, você faz parte do clube. Né? Isso é importante. É realmente uma entrega. Né? É você entender, se essa verdade realmente for colocada para você, e aí então você tendo a ciência, a consciência do que realmente implica em ser um cristão, e aí então você tomar uma decisão e dizer assim, não, eu quero ser esse cristão, é o que é agradável a Deus e é o plano de Deus e a proposta de Deus. Agora, quando você te coloca uma doutrina, quando te apresenta Jesus de uma forma, Deus de uma forma, né, as maneiras e meios com que ele pode te abençoar, sabe, te curar, te restaurar e te salvar, e no final não é colocado a verdade que liberta, que faz você olhar para dentro do teu coração e examinar a tua alma e ver quão imundo você é, sabe, quão sujo você é, quão pecador você é. Aí é nesses pontos onde que a gente, sabe, está procurando através desses vídeos demonstrar que nós estamos chamando.